para que eu siga. Os irmãos podem se assentar. A gente observa aqui um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, que é a armadura de Deus. Ainda não, irmão. Mas esse texto, julguei que ele era... Eu gostaria de trazê-lo no domingo. Ao olhar ele, ao olhar outra ministração, julguei que eu gostaria de trazê-lo nesse domingo. E esse texto, ele é um final de uma carta. E sabe, no final a gente fala muita coisa. Nós gostamos de falar, gostamos de ser ouvidos, gostamos de prestar atenção, que as pessoas prestem atenção no que a gente diz. Natural. Mesmo as pessoas mais tímidas gostam de ser compreendidas. Isso faz parte da nossa natureza relacional. Mas Paulo, ele estava preso. E uma vez preso, ele escreve essas cartas que já são seus últimos pensamentos, já são suas últimas palavras para a igreja, só que aqui ele se empenha. É como se ele construiu teologia, os 3 primeiros capítulos falou sobre Deus, sobre salvação, sobre Jesus Cristo, sobre ser cheio do Espírito Santo, falou sobre tudo isso, e aí ele passou falando sobre os relacionamentos, marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, sobre como tudo isso se relaciona na igreja. E agora o apóstolo Paulo, obrigado, irmão, agora o apóstolo Paulo, ele quer falar mais uma coisa, ele coloca uma palavra final. Isso é quase como o pastor que está no final da pregação. Vocês, irmãos, já estão acostumados. No final da pregação, o pastor fala, olha, e caminhando para o final, normalmente ele prega mais de 20 minutos quando ele fala isso. Mas esse caminhando para o final é onde o pastor dá mais ênfase. Não há tempo a perder. Não há. Aqui é o final. É algo que é muito importante. Paulo não sabia se teria a oportunidade de escrever outra carta. Tanto que ele fala que no final ele está algemado. Ele pede oração. Ele fala, olha, me ajudem, orem por mim, para que eu fale ousadamente, para que eu fale as palavras corretas, porque Paulo sabia que seu ministério estava chegando ao fim. E, irmãos, isso é muito importante. E aí Paulo, ele nos dá uma espécie de armadura aqui. E o texto da mensagem de hoje, ou o título da mensagem de hoje, é Faça Guerra. Sabe, hoje, normalmente a gente tem um convite à paz, à conciliação, mas hoje eu quero convidá-lo a fazer guerra. Muitas vezes a igreja, ela tem a imagem de um hospital de pecadores, um hospital onde feridos vão buscar cura, alívio, refrigério. E ela tem esse papel também. Mas por vezes você ingressa ou você esquece que ingressa em um exército. E como exército, cada irmão aqui é um soldado. A irmã Natividade é uma soldada de Cristo. A irmã Lulu ali é uma soldada. Ela já se levantou para ficar atenta aqui à situação. Se está tudo seguro. Mas a questão toda é que nós somos chamados para uma guerra espiritual, para uma guerra celestial. Estamos em guerra e deveremos estar preparados para essa guerra, ou nós perderemos violentamente nossa família, nossos filhos, nossa salvação. É guerra, irmãos, e esquecemos disso. Às vezes a rotina da vida, a correria, tudo isso nos faz esquecer que estamos em guerra. E perder não é uma possibilidade. Nós precisamos vencer com Cristo. Nós precisamos caminhar até o fim para ter a coroa da vida. E basicamente é isso que Paulo está falando aqui. Só que nós não vamos à guerra de qualquer maneira. Nós não vamos à guerra de qualquer forma. Nós não vamos à guerra sem preparação ou sem maneiras de combate. E aí Paulo vai falar sobre isso.
Paulo aí nos fala, no versículo 10, que nós devemos nos fortalecer. Ele fala uma palavra final: sejam fortes no Senhor. Irmãos, eu sei que a vida nos coloca de joelhos. Eu sei que a vida nos faz tropeçar. Eu sei que por vezes nós estamos cansados e sobrecarregados. Mas uma coisa é certa: Jesus nos prometeu alívio e descanso. Mas mais do que isso, Ele nos dá poder para enfrentar o pecado. Várias vezes a Bíblia vai falar: sejam fortes. Ela fala aos jovens: jovens, eu vos escolhi porque são fortes. Nós precisamos entender que há uma necessidade de sermos fortes no Senhor. E todo mundo pode passar por momentos difíceis. Mas, irmãos, não é comum nós passarmos 10, 15, 20 anos como bebês na fé, precisando sermos carregados, precisando o tempo todo de ajuda e socorro para as mesmas questões. O que Paulo está nos falando é que em Cristo, no Senhor, nós temos poder. Nele tem um grande poder. Aqui o texto nos fala que a nossa força não é de nós mesmos, mas ela vem do Senhor. E nesse sentido nós somos fortalecidos por Deus, não pela nossa vontade. Agora, uma vez fortalecidos, irmãos, é hora de combater o bom combate. Sabe, todos nós queremos chegar no final da vida e falar: combati o bom combate. Mas quem pode falar isso precisa ter ido para a guerra. Nós precisamos ter guerreado para poder falar: combati o bom combate. Observa que o Espírito te dá poder para vencer o pecado, poder para ser diferente na sua família, poder para evangelizar, poder para não terminar a mesma história da mesma maneira que os seus antepassados às vezes, mas encontrar poder em Deus para ter uma nova história. Aqui a gente observa que é uma sinergia entre você e Deus. Não é que você tenha poder no seu braço. Não é que o seu grito, que a sua força, que tudo isso vai resolver. Mas é que em Deus nós encontramos poder para a nossa batalha. Mas, irmãos, aqui eu quero destacar que muitos não buscam poder em Deus. E quando chega o dia da adversidade, esperam um milagre. Como um fazendeiro preguiçoso que não plantou na estação apropriada e espera uma colheita, como se a terra fosse simplesmente brotar sem ao mesmo a semente ser lançada. Nós, por vezes, não colocamos em prática, nem buscamos a Deus e queremos que Deus nos socorra. Irmãos, antes de agir é necessário orar. Falar: Senhor, eu preciso da tua força. Nós não somos autossuficientes, mas por outro lado, é necessário agir na dependência de Deus. Esperar em Deus não é deitar na rede e ficar esperando um milagre. E eu digo isso como quem gosta muito de deitar na rede, sabe? Minha esposa falou que quando eu estou triste, eu tenho um ritual. Ela já até sabe. Eu deito na rede e coloco aquela música, não sei o nome, mas o trecho é Ele Vem Para Te Salvar. Aí ela começa, né? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Deito lá, ela chega na sala, eu estou deitado, cantando essa música, ela já sabe que eu estou triste. Às vezes ela já até ri. Ela fala: não, amor, tu só escuta essa música quando eu estou triste. Mas a questão toda é que nós precisamos buscar a Deus em oração, mas precisamos agir. Não há como esperarmos vitórias em nossa vida se nós não batalharmos, se nós não combatermos o bom combate. Agora a pergunta é: em meio a tantas guerras, pense nas guerras que você tem na sua vida. Em meio a tantas guerras, como é que você vai vencer essas guerras? Como é que você vai ganhar? Como é que você vai, ao mesmo tempo, encontrar isso? E antes de falar como eu posso falar, das suas armas,
você precisa ter uma noção de quem é o inimigo. Porque às vezes, irmãos, esquecemos quem é o nosso inimigo. Isso é um erro grave. Mas o verso 12, depois de falar de todos os relacionamentos, Paulo ele nos fala: olha, o seu inimigo não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu patrão, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Irmãos, o nosso inimigo é espiritual. A nossa batalha é uma batalha espiritual. E a gente precisa compreender que, como batalha espiritual, nós não temos chances nenhuma de vencer sem oração. Você não tem a mínima chance de vencer suas batalhas na sua casa, com seus filhos, sem dobrar os joelhos e orar. Nós não temos chance, irmãos, de vencer sem a base da palavra, porque o nosso inimigo não é contra a carne. Sabe, às vezes, eu penso que algumas pessoas confundem no casamento o inimigo e quer sair na porrada com o marido ou com a esposa, ou com o patrão, ou com o colega de trabalho. Irmãos, eu já vi pai e filho saírem na porrada. Às vezes você esquece quem é o seu inimigo, sabe? Você esquece. O seu inimigo não é uma pessoa, senão você ganhava aquela luta ali e tinha resolvido o problema. Mas o inimigo, ele não é humano, ele é espiritual. Nós lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo que jaz no maligno, contra toda espécie de potestade e lutamos contra o próprio diabo. O diabo é quem anda ao redor procurando quem possa tragar. O diabo é quem é o inimigo da igreja. Mas Jesus nos falou que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Sendo assim, irmãos, nós precisamos entender que quando há conflitos na nossa vida, esses conflitos eles são resolvidos com a sabedoria da palavra, ao mesmo tempo que são resolvidos com busca de auxílio espiritual. Observe que se você tem um conflito no seu casamento, por vezes você precisa orar e por vezes você precisa aprender o que a Bíblia diz sobre aquele conflito de maneira específica. A gente observa que às vezes a gente acha que tudo é culpa da outra pessoa. Se o meu pai fosse diferente, se a minha mãe fosse diferente, se o meu filho não fizesse isso, se a minha patroa não fizesse isso, se marido ou esposa não fosse assim, a sua vida seria melhor. Mas nós esquecemos que para além do comportamento, para além de tudo isso, existem armadilhas espirituais da nossa vida. E, irmãos, existem dois grandes erros contra Satanás. Eu penso que na luta contra o diabo existem dois grandes erros. E há um livro que ele trata sobre isso, que é de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. E a história do livro é como se um demônio já muito experiente em tentar e provar pessoas, mandasse cartas ensinando um jovem demônio como ele deveria proceder. E várias vezes ele fala para aquele demônio ser discreto. Ele fala, olha, seja discreto, plante inimizade, plante cobiça, tudo isso de maneira discreta, não chame a atenção para si. Mas o livro nos alerta de dois grandes perigos na batalha espiritual. O primeiro grande perigo na batalha espiritual é achar que tudo é culpa do demônio, sabe? Tudo na tua vida é culpa do demônio. Você traz briga para sua casa, você traz desilusão, você traz uma série de coisas, você não obedece a palavra, mas você fala, pastor, o inimigo está furioso lá em casa, está furioso, não sei o que está acontecendo. Às vezes, você não estuda para a prova, não faz a sua tarefa, passa o dia todo no celular, briga, quer brincar, quer não sei o quê, e aí chega na véspera da prova,
quer orar assim, Senhor, me ajuda nessa prova. Não dá nem para orar, Senhor, me lembra das questões, porque você não estudou, não tem o que lhe lembrar, né? Você quase ora, Senhor, revela aqui qual é a alternativa correta. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente não semeia, mas a gente fala, Senhor, eu quero colher. Esse é um ponto, sabe? Super espiritualizar tudo, achar que tudo é culpa do demônio, é um erro muito grande, irmãos. Nós temos uma parcela de culpa nas consequências da nossa vida muito grande. Sabe, é como aquele pedreiro que não coloca alicerce no muro. Sabe aquela história? O pastor mandou construir um muro na igreja, pedreiro não fez alicerce, subiu o muro só no tijolão. E aí aconteceu que os meninos estavam correndo atrás de pipa, foram subir no muro da igreja, caiu o muro da igreja. Machucou o menino, tudo deu o maior problema para a igreja. Pastor no domingo, irmãos, o inimigo está furioso. É mais ou menos assim que a gente age na nossa vida. A gente não semeia, não faz as coisas direito, não trabalha e tem a cara de pau de colocar tudo nas costas do diabo, como se ele fosse o grande costa larga dos nossos problemas. Por outro lado, um grande problema na nossa vida também é achar que nada tem a ver com o diabo. Esquecer que ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Esquecer que ele batalha contra nossas famílias e que por vezes ele é capaz de destruir a sua fé. É capaz de destruir a sua comunhão com Deus. É capaz de devorar a sua espiritualidade, a sua família e tudo aquilo que Deus deu de bom. Irmãos, quando a gente olha o que é uma batalha espiritual e o que é uma batalha aos pés da cruz, você verá que por vezes tem muito jejum, muita oração, muito joelho e muita testa no chão, mas também há trabalho, boa vontade. Várias vezes na Bíblia, pessoas oram e Deus fala, olha, por que vocês oram? Estão orando, marchem, é momento de trabalhar. Mas se há uma necessidade de trabalhar, então Paulo fala que Deus nos deu ferramentas. E Paulo ele vai usar uma referência. Pode colocar aqui, irmão Wallace. E aí você acha várias referências na internet. Paulo ele vai falar da armadura de Deus. Aqui o título da minha Bíblia diz a completa armadura de Deus. E aqui era uma armadura clássica de um soldado romano. E a gente vai vendo, não era não, essa aqui está mais moderninha. Já ia falar, eu olhei assim, é porque aqui eu tinha salvado em casa, era a clássica de um soldado romano. Essa aí tem alguns séculos a mais. Mas irmãos, uma armadura não era algo barato. Tempo desse eu li um artigo que falava sobre isso, falava que uma armadura podia custar o preço de um carro popular. E aí, como você vê o preço do carro popular no Brasil, você já pensa logo que devia ter um negócio de seminovo nas armaduras, né? Não, essa aqui foi para tantas batalhas, mas ainda dá para usar, está meio amassada, assim. Irmão, ter uma boa armadura na batalha poderia ser a diferença entre você viver ou morrer numa batalha. Sobreviver a um golpe ou não. Ter uma boa armadura significava combater bem ou não ter mobilidade ou jogo de cintura para se mexer no campo de batalha. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Ter ferramentas, habilidades, faz com que a gente consiga se sair bem nas situações ou com que a gente se saia de maneira muito ruim. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que ter paciência ajuda você. Não é? Quantas vezes você falou alguma coisa e você falou assim, eu não devia ter falado. Eu e a minha boca grande. Então, a gente observa que ter habilidades, ter esse caráter de Cristo, te traz uma boa vida, no sentido de que os seus relacionamentos são mais fáceis. Observe que a gente está falando de todos os relacionamentos. Então, na quinta-feira, nós vamos falar muito sobre trabalho. Mas hoje a gente precisa entender que há coisas que você precisa fazer. Sabe, irmãos,
perdão da expressão, às vezes a gente, assim, a gente é cara de pau mesmo, né? É porque às vezes a gente não se equipa para a batalha, tá no meio do fogo e fala: socorro, Deus, Senhor, vem me ajudar, faz um milagre aqui. Não é? E eu não estou dizendo que Deus não é um pai pronto a ouvir, mas eu estou dizendo quanto sofrimento poderíamos ter evitado em nossa vida se nós estivéssemos prontos para a batalha. E aí a armadura ela tem alguns elementos aqui. Em primeiro lugar, o texto nos fala da questão aqui, deixa eu só olhar. O texto vai nos falar sobre a armadura para que a gente pudesse resistir o inimigo. E aí ele vai falar do cinto da verdade. Um cinto romano, ele era colocado aqui, né? Ele servia para cingir bem, deixar a armadura firme. E aí ele fala sobre o cinto da verdade. Observe que é um chamado a você viver e falar a verdade. Falar a verdade é algo extremamente difícil. Por exemplo, quantas vezes você já falou para um filho assim, ó, na volta a gente passa por aqui, na intenção de enrolá-lo, não é? Não é verdade? Não é verdade. Você sabe que você não vai passar ali. Né? Quantas vezes você fala assim, depois a gente vê. Não se preocupa, filhos, que quando os pais ficarem idosos é a chance de vocês. Não, mãe, depois a gente vai ali. Aí você vai para outra direção. Mas observe que falar a verdade nas pequenas coisas é desafiador. E aqui eu quero fazer uma referência aos homens. Homens, sejam íntegros, não vivam de mentiras, nem de pequenas, nem grandes. Sua esposa e seus filhos precisam confiar na sua palavra. Sabe, eu sempre tenho uma frase que eu sempre digo, que se um homem não tem palavra, então ele não tem mais nada. A palavra é tudo o que você tem. Conquiste a palavra da sua família em primeiro lugar. Cumpra as suas promessas. Eu sempre falo que eu anoto. Se eu digo que eu vou fazer algo lá em casa, eu anoto. Coloco lá na minha lista, de vez em quando eu vou olhando e vou vencendo. Eu nem prometo prazo, que eu sei que às vezes é difícil cumprir. Mas uma questão toda é você não esquecer as suas promessas. Por exemplo, eu lembro de todas as minhas promessas. Eu chego aqui no domingo à noite e sei quem eu prometi fazer uma visita e eu estou fazendo. E eu estou devendo. Eu olho aqui para a primeira fileira, vejo o Estevinho e eu sei que eu estou devendo ir lá visitá-lo, porque ele falou que eu vou visitar os pais dele, mas ele queria uma visita. Eu sei que eu tenho... O Rudá não está aqui. Prometi... Não fui eu que prometi levar o Rudá para comer sushi. Alguém prometeu, falou, só que prometeram para mim. Aí ele acha que fui eu que prometi. Não é? Mas eu vou cumprir essa promessa. Mas homens, cumpram a sua palavra. Se você deu a sua palavra, cumpra, mesmo que isso te dê prejuízo. Cumpra a sua palavra, mesmo que isso te dê prejuízo. Em segundo lugar, a gente vê a couraça da justiça. E a couraça, ela cobre uma área vital, que é o tórax do guerreiro. Observe que se uma flecha entrar ali no tórax, acabou. Acabou. Naquele tempo não havia, era muito difícil alguém sobreviver a um golpe nessa região. Não é como hoje que a gente faz uma cirurgia, abre, estanca a ferida. Antigamente, uma infecção, alguma coisa assim, era muito séria. E principalmente que as flechas, às vezes, elas eram lançadas com fogo. Não é? Então, se algo entrasse assim no seu peitoral, acabou, amigo, acabou. Você morreria. Mas o que a gente precisa entender? A couraça da justiça, a gente observa que ela é uma vida justa. E várias vezes provérbio vai falar que uma vida justa nos protege de um fim trágico. E ela é fruto de fé. E aqui eu quero falar com os jovens. O Hélito, Neto, Mateus, seja santo, seja santo. A couraça da justiça é uma vida justa, uma vida santa.
Não siga a multidão, não siga amigos para fazer o mal, não siga amigos para enganar os pais, não siga amigos para ver aquilo onde os seus olhos não deveriam estar. Tenha uma vida justa, santa. Proteja seu coração e seus relacionamentos. Fuja de conteúdos que afastam você de Deus. Aqui a gente é chamado para uma vida de santidade. E uma vida de santidade é semeada na juventude, nesse período da vida de vocês. O texto continua nos falando sobre calçar o evangelho da paz. Observa que há uma necessidade de estar pronta a anunciar, a compartilhar o evangelho de Cristo. E aqui é muito importante, porque tem um texto, e me fugiu, é Provérbios, que fala que bem-aventurados são os pés que levam à salvação, ou o evangelho da salvação. Irmãos, levar o evangelho da paz é uma necessidade de todo cristão. Sabe, eu gosto muito do texto que fala: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. O que vai levar a salvação à sua casa, esposa? Não é gritaria, não é a sua força, não é chantagem emocional, não é greve de sexo. O que vai levar a salvação à sua casa é o evangelho da paz. Esposas, sejam uma promotora da paz no lar. Que vocês sejam mananciais de paz na sua casa, como Cristo foi, como Cristo é na sua vida. Sabe, fuja de palavras duras, de palavrões, de ataques. Fuja com todas as forças de revisões desnecessárias de problemas que já passaram ou de brigas constantes. Que vocês sejam conhecidas por serem pacificadoras no lar. Pacificadoras. E assim serão conhecidas como filhos de Deus. E, irmãos, aqui o calçado, às vezes a gente não dá tanta importância para o nosso sapato até a gente ficar descalço. Essa é a realidade. Eu gosto muito de jogar basquete, sempre brinquei basquete com qualquer tênis. Várias vezes, é um esporte que acaba muito com o tênis, várias vezes eu fui jogar e o meu tênis rasgou. E você sabe como é adolescente, né? Eu ia jogar, o tênis rasgou. A gente ficava jogando de 8 da manhã até 3 da tarde, sem parar. Adolescente não acaba a energia. Tudo que você precisa é uma garrafa de Coca-Cola e você vai embora. E aí, nessa história, eu lembro que às vezes o tênis rasgava. Quando o tênis rasgava, eu tirava o tênis e ia jogar. Várias vezes, tirei vários pedaços da pele do meu pé, porque esquentava, então ia formando bolhas, né, estourava tudo. No outro dia era pé para o alto, e a gente subestima o calçado. Nós subestimamos o poder da paz no nosso lar. O poder de ser um pacificador. Subestimamos. Mas o preço de não sermos pacificadores na nossa família é muito alto. O preço de ser pessoas que jogam lenha na fogueira, que revidam, que agridem, é muito alto. Muito cuidado com as suas famílias. O texto, ainda sobre a armadura, continua nos falando sobre o escudo da fé. A figura é que Satanás joga dardos inflamados. Satanás joga setas, flechas que pegam fogo. E como se defende isso? Se defende com dardo, ou se defende com o escudo da fé. Eu percebo que a juventude é uma época em que a gente questiona muito a nossa fé. Eu questionei bastante a minha fé na juventude. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu queria tirar uma dúvida. Será que Jesus era Deus? Eu tinha ouvido muita coisa a respeito de Jesus não ser Deus, e eu olhei para a Bíblia e eu lembro de orar e falei: Senhor, eu vou ler todo esse livro e eu quero saber se Jesus é Deus. Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia toda. Foi assim a primeira vez que eu conheci o Yahvé Maleque, que aparece no Antigo Testamento.
Foi a primeira vez que eu tive várias experiências com Deus. Mas a fé, ela é como um escudo no meio da dúvida, do medo, das acusações, no meio de toda dor que nós podemos passar, ou toda incerteza do futuro. A fé é um grande escudo. Eu lembro que tem um pastor que eu gosto muito, já ouvi muitas pregações, e o nome dele é John Piper. E o John Piper, ele fala que quando ele era jovem, ele tinha muitos problemas com espinhas. E não sei se foi o caso de vocês, mas eu tinha uma colega, muito colega minha, que ela tinha, no ensino médio, ela tinha muito problema. O rosto dela todo ficava em carne viva, todo vermelho, todo ferido. Era um negócio assim. E o John Piper, ele falava que ele tinha muito problemas com espinhas, e o problema era tão sério que ele ia no dermatologista e ele ficava aplicando um laser no rosto dele, e esse laser ia queimando as espinhas. Ele ficava a fazer sessões de 40, 50 minutos, e ele sentia o cheiro do queimado da pele dele, e ele ficava lá esse tempo todo. E ele falava que quando terminava, o dermatologista, a pessoa que fazia, sempre falava, olha, ele só falava, né? Tudo bem, pode ir. E ele fala que ele se sentia tão humilhado por precisar fazer aquilo, que várias vezes ele chegava na casa dele e chorava muito. Claro que aquilo ali vinha com muita zoação, muita encarnação. Ele fala que ele teve muitas dificuldades de relacionamentos e medos, se sentiu muito inseguro nos relacionamentos por causa disso, por causa do seu rosto. E fato é que ele fala que o que salvou ele naquele período foi a Bíblia. Ele leu e releu várias vezes ele lia e marcava as promessas de Deus, de consolo, de que ele era amado, de que ele era mais do que a beleza ou a capacidade dele, de que ainda que os outros não reconhecessem, ele era filho de Deus. Eu percebo, irmãos, que várias vezes o que nos falta é buscar esse refúgio para a nossa fé. Várias vezes nós não temos vida devocional, não temos busca por Deus, não lemos a Bíblia e esquecemos quanto consolo, quanta fé nós podemos ter nas Sagradas Escrituras. O texto continua nos falando sobre o capacete da salvação. E aqui a ideia, e o capacete era algo muito importante, né? Por exemplo, nessa vista, você já vê que ele cobria o rosto, ele permitia que você visse, mas ele protegia de flechas, às vezes de golpes à espada, e enfim, o capacete era algo muito importante. Tanto que ao longo da história, várias armaduras criaram várias espécies de capacete. Se você pensar na Primeira e Segunda Guerra Mundial, tinha o capacetezinho de aço lá que protegia de tiros. Para você ver, mesmo nesse nível de guerra, você ainda considera isso muito importante. Então, a gente consegue entender, e o texto coloca que o capacete aqui é o capacete da salvação. Eu lembro logo de Romanos 12:2, que nos fala: não vivam como os padrões desse mundo, mas desde que Deus os renove pela transformação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente, uma mente protegida, e aí eu lembro do texto que fala sobre o Senhor nos dar a alegria da sua salvação, é algo muito importante. Se a salvação é aquilo que nos coloca mediante a Cristo, ter essa alegria e essa convicção nos dá força para continuar. Aqui eu quero falar com as esposas. Esposas, lembre-se, antes de tudo, a sua identidade está em Cristo. Ainda que seu marido não seja um bom marido, que eu acredito que não é o caso de ninguém aqui na igreja. Não devo estar falando com ninguém aqui na igreja. Ainda que seu marido falhe, ainda que seu filho não corresponda às expectativas, lembrem-se, a sua identidade mulher está em ser filha de Deus. De todas as coisas, a mais importante é ser filha de Deus. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observem, irmãos, que isso faz um conjunto.
Se a salvação, o capacete da salvação, a ideia de você ser filho de Deus é o mais importante, por outro lado, como é que você ataca? Como é que você guerreia? Como é que você combate? É gritando? Olha, esse não saiu sincronizado, mas não foi. É gritando, é indo para a porrada, é tratando mal o vizinho, é fazendo tudo isso. Como é que nós combatemos o bom combate? E Paulo fala que é através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, eu olho para quase todo o texto na Bíblia e eu vejo Paulo falando de 1001 maneiras que você tem que orar e ler a Bíblia. Porque nós erramos, porque não conhecemos nem o poder, nem as Escrituras. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que a espada do Espírito, a palavra de Deus, só pode ser usada por aqueles que a conhecem. Tanto que Paulo vai falar lá para Timóteo, para você manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra vai te ajudar na tua casa, vai te ajudar na tua vida, vai te ajudar a não cometer erros muito grandes, vai te ajudar a resolver os erros que você mesmo comete ou que outras pessoas cometem. Sabe, quando eu olho para tudo isso, eu penso que nós precisamos reservar momentos diários e inegociáveis para ler a Bíblia e orar, para confiar, para buscar então a fé. E aí eu fico pensando, qual é o seu momento de ler a Bíblia e orar? Nós precisamos ter em mente, qual é o seu momento de vida devocional? Porque às vezes nós já tivemos tempo para brigar no trabalho, já tivemos tempo para brigar com a esposa e com o marido, já tivemos tempo para postar uma série de coisas nas redes sociais, já assistimos 30 minutos de vídeo no YouTube, mas a gente não tirou 10 minutos para orar, porque ainda não deu tempo da correria do dia. A gente ainda não leu a palavra, porque não deu tempo na correria do dia. E a gente fala isso, pastor, não deu tempo. Se a gente vai ter EBD, EBD é um negócio calmo. Se eu pedir na EBD para colocar aqui tempo de uso de tela de cada irmão, desafio bíblico da semana, quem não leu a Bíblia? Aí aqui eu não li, pastor, coloca aqui tempo de uso de tela. Vou achar lá, 4 horas, 3 horas, 2 horas. Mas, irmãos, nós já temos a cara de pau para dizer que não temos tempo para ler a Bíblia e orar. John Piper fala que a maior utilidade das redes sociais, é que no grande dia elas vão servir para demonstrar que a nossa falta de oração e de leitura da Bíblia não era porque a gente não tinha tempo. A maior utilidade do seu celular vai ser depor contra você no dia do juízo final. E eu espero, irmãos, de verdade, que a gente fala tanto disso, né? Eu espero que lá você já tenha resolvido isso. Mas precisamos reservar tempo diário. Precisamos pensar nisso e precisamos viver conforme essa armadura. E por fim, o verso 18 ao 20, Paulo vai falar sobre orar no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Sabe, orar no Espírito ou orar é uma habilidade ou um hábito também. Tudo aquilo que você trabalha, você vai ficando mais habilidoso. E sabe, eu percebo que a oração, ela é um padrão de quem leva a sério a oração. Assim como você tem hábitos na sua casa. Por exemplo, tem gente que cozinha sempre usando alguns temperos, não é? Sabe, a pessoa que gosta de açafrão, por exemplo. Aí você coloca no arroz, coloca no feijão, só falta colocar lá no açaí. Não é uma misturinha aqui, pastor. Pessoa que gosta de pimenta. Pessoa que gosta de pimenta é um bom exemplo. Coloca pimenta em tudo. Coloca na coxinha, coloca na carne. Já vi gente colocando no feijão. Pessoa não tem, é pimenta, pastor. É isso que Paulo está falando. Coloque a oração em tudo. Coloque a oração no seu trabalho, sabe? Vai dar banho no filho, ao invés de ficar gritando com ele, fica quieto. Tu grita um pouquinho, né? Não vou dizer ninguém é de ferro,
Mas também ora, Senhor, abençoa essa criança, que ela ouça a Tua palavra, que o Espírito Santo, sabe, levou uma cortada no trânsito, você não vai só gritar, está cego, não. Em seguida você, Senhor, melhora a visão dessa pessoa, que ela dirija melhor, tenha mais paciência no trânsito. Assim, coloque a oração em tudo, coloque a oração na sua vida, né? Coloque a oração. Às vezes a gente ora um salmo imprecatório, né? Leva, Senhor, leva. Mas depois você volta assim, né? Senhor, converta, não é? Aí se o Senhor quiser levar é com o Senhor, mas converta, não é? Irmãos, nós precisamos banhar nossa vida de oração. Sabe, Paulo, ele considera a oração tão importante que ele pede para orarem por ele. Sabe, eu acho isso aqui fenomenal, sabe, irmãos? Porque existia uma diferença absurda entre Paulo e um novo convertido. E eu acredito que, sabe, essa diferença é tipo entre o Saulo, não é? E deixa eu ver aqui um irmão muito experiente aqui. É quase, eu diria que é quase entre o Saulo dirigindo um carrinho dele e o irmão Márcio dirigindo lá o seu carro. A diferença entre os dois assim, é gritante. Mas Paulo fala, orem por mim. Sabe, ninguém é tão grande, irmãos, que não precise de oração. Peça oração para os seus filhos. Compartilhe oração. Sabe, quando você estiver com dificuldade, quando você estiver triste, chama aqui, vem cá. Ora aqui pelo papai junto comigo. Isso vai ensinar muito aos seus filhos sobre a oração. Orem pelo seu pastor. Quando vocês lembrarem, orem pelo seu pastor. Orem pelo seu pastor. Né? São muitos motivos para orar pelo seu pastor. Seu pastor não está nem aos pés de Paulo, então precisa orar mais, né? Precisa orar mais pelo seu pastor. Orem pelos seus líderes. Orem pelos líderes de seus filhos. Orem pelos amigos de seus filhos. Orem. Há mais motivos para orar do que nos tem tempo. Orem, irmãos. Faça uma rotina de oração. Orem por essas coisas. Orem, sejam sensíveis ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém, ore por aquela pessoa. Se você sentir no Espírito Santo orar pela igreja, orar pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família, ore. Lembre-se disso. Para concluir, só nos cabe perguntar, você tem usado a armadura de Deus? É com a espada da palavra de Deus que você tem atacado o inimigo, ou é com sua ira, com sua arrogância, com suas palavras? É com o capacete da sua salvação que você tem buscado proteção, ou é com a sua própria força? É com o escudo da fé que você tem buscado se defender, ou você tem se trancado em amargura? Sabe, irmãos, é com o evangelho da paz que nós temos abastecido o nosso lar, ou é com os nossos pecados? Nós precisamos vestir a armadura de Deus. Precisamos entender que se Deus nos salvou, Ele nos convida à guerra com essa armadura. Não é com outra armadura. Sabe, quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, desses que tem prova física, eles falam, pode fazer de tal jeito. É isso que Deus faz conosco. É com essa armadura que é para guerrear. E quem não guerreia por Deus, guerreia contra Deus. Quem não guerreia com Deus, falha miseravelmente no seu lar. Que nós não possamos ser usados pelo inimigo, mas sermos soldados de Deus para vencer a batalha na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida. Irmãos, só com a batalha de Deus, só com a armadura de Deus é que a vitória nos é garantida. Se nós queremos uma família que vive no Evangelho, se nós queremos lares transformados, se nós queremos vidas restauradas, se queremos que nossos filhos conheçam a Deus, se queremos um lar de paz, é com essa batalha, é com essa armadura que nós devemos batalhar. Não adianta querer outras ferramentas.
Hoje é dia de vestir a armadura. Você está confiando na armadura de Deus ou está guerreando com a sua própria força? Eu percebo, irmãos, que por vezes nós achamos que damos conta, pioramos a situação e só então vamos buscar a Deus. Nós precisamos orar por força, fé e sabedoria, fazendo um compromisso de lutar com a armadura de Deus. A vitória não está na nossa armadura brilhante, mas ela está no Senhor que nos fortalece. Sem Jesus, irmãos, a nossa casa cai. Sem Jesus é como uma casa construída sobre a areia. Nossos esforços, nossa força, nosso trabalho, sem a armadura de Deus é em vão. E que triste é chegar ao final da vida e perceber que nós desperdiçamos todas as oportunidades que Deus nos deu, toda a insistência que o Espírito fez em nosso coração, tudo aquilo que Ele falou. Lembre-se do texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. É tempo, irmãos, de parar de batalhar com as nossas forças. É tempo de lutarmos com a armadura de Deus, no poder do Espírito, e sermos cheios do nosso Senhor. Irmãos, não há outro meio de vitória. Não há outra possibilidade de vitória. Em certo sentido, a armadura de Deus, ela é uma imagem da pessoa de Cristo. Cristo é a verdade. Jesus é a nossa justiça e Ele é a nossa paz. Jesus é fiel e Ele é a nossa salvação. Ele é a palavra de Deus, o próprio Verbo encarnado. Isso significa que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos falando: Senhor, aqui está a chave da minha vida. Aqui está a direção da minha vida. Que eu não dirija, mas que seja Tu que esteja dirigindo. Só que eu penso, irmãos, que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente se desespera e pega o volante e fala: não, deixa que eu faço. E vai para a discussão dentro de casa, como se a gente fosse ganhar pela força do nosso braço. Às vezes a gente deixa de confiar no sustento do Senhor e procura outros meios, às vezes até ilícitos, para falar: Senhor, o que Tu está me dando é o suficiente, Tu não vai prover. E a gente busca fugir e se enrola. Eu vejo que às vezes, irmãos, a gente deixa de confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. E aí, irmãos, nós atropelamos e colocamos tudo a perder. Irmãos, que não seja assim, sabe? Que a nossa salvação, ela possa ser um revestimento de Cristo, que nós possamos nos apropriar da nossa armadura todos os dias, como está escrito em Romanos 13:12, que nós possamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e não dar espaço às obras da carne. Nesse sentido, meus irmãos, eu penso que só há um caminho. Eu peço que os irmãos fechem os seus olhos. E eu queria, nesse momento, convidar aqueles que entendem que têm falhado. Sabe, se você entende, eu quero aceitar Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu não quero viver desse modo, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Mas se você também entende: pastor, eu tenho falhado miseravelmente, eu não tenho vivido com a armadura de Deus, eu não tenho me capacitado quanto deveria, eu quero te convidar a vir aqui na frente, a reafirmar esse compromisso com Deus e falar: eu tenho falhado, mas eu lutarei de joelhos buscando a armadura de Deus. Nesse sentido, eu quero convidar você a estar orando comigo, sabendo que só Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou mesmo imaginamos. Deus é poderoso. Deus que tem Gênesis 1 em seu currículo, irmãos, é poderoso para transformar
a sua vida. O Deus que colocou o sol no local, que alinhou as estrelas, que criou as estações, o Deus que criou tudo isso é poderoso para transformar a tua vida. Vamos estar orando, Senhor Deus e Pai. Nós estamos aqui enquanto igreja, nós estamos aqui, meu Deus, reconhecendo que por vezes nós falhamos. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que temos tropeçado e erramos porque não conhecemos as Escrituras ou o Teu poder. Mas nós sabemos que Tu és como um Pai bondoso, amoroso e compassivo, sempre disposto a ajudar filhos que se arrependem, que se voltam para Ti e pedem ajuda. Eu quero Te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão aqui na frente, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre essas vidas, que o Senhor desperte fome e sede da Tua palavra, fome e sede de Ti, de viver de justiça, em bondade e retidão, que essas pessoas possam ser fontes de água doce no seu falar, que suas palavras sejam abençoadoras onde quer que estejam. Ah, Senhor, eu Te peço que esteja transformando os lares, o trabalho, a vida. Eu Te peço, Senhor, que esteja soprando restauração, transformação, e que as primeiras coisas fiquem para trás, que o velho homem possa ser afogado nas águas do Teu Espírito e que os pecados sejam lançados no mar do esquecimento. Nós sabemos que sem Ti é impossível, mas nós estamos aqui clamando a quem é dono de todo o poder, poder para vencer o nosso pecado. Abençoa, Senhor, essas famílias, abençoa, Senhor, aqui, porque nós precisamos de Ti. Abençoa, Senhor, essa igreja.